Esse é o terceiro sermão da série. O primeiro falou da criação, o segundo falou da queda, e esse de hoje fala sobre a maldade. Depois da queda, nada mais natural do que a maldade. A queda vigora até hoje e a maldade, da mesma forma, está aí até hoje. Mas nós vamos meditar um pouco sobre esse capítulo 4 de Gênesis e que o Senhor fale ao nosso coração. O ser humano não tinha mais nenhum privilégio de permanecer no Éden, por exemplo. Ele não tinha mais acesso franqueado a Deus por causa do pecado. O pecado havia afastado totalmente o ser humano da presença de Deus e do vigor do encontro diário com o Senhor. Nesse tempo, nós não sabemos o espaço de tempo, quanto tempo se passou, mas o fato é que depois de um tempo, diz aqui que Adão teve relações com Eva e tiveram 2 filhos mencionados. Aliás, esse capítulo é peculiar, porque por 3 vezes isso acontece. Versículo 1, versículo 17, Caim teve relações com sua mulher, e finalmente Adão tornou a ter relações com sua mulher no versículo 25. Nós poderíamos dividir esse texto nos 3 encontros conjugais que geraram filhos. E são 3 segmentos da descendência humana com perspectivas diferentes. Mas o fato é que depois de algum tempo, Adão e Eva tiveram filhos. E os 2 primeiros mencionados, pelo menos mencionados na Escritura, são Caim e Abel. Algum tempo depois, já grandes esses meninos, rapazes, já homens feitos talvez, Caim apresentou a Deus uma oferta, tirou uma oferta do meio daquilo que ele cuidava, que era a sua produção agrícola, pega uma oferta, leva até o Senhor. E Abel separou, o texto é bem claro sobre isso, separou também daquilo que ele produzia, que não era produção agrícola como seu irmão, mas era do cuidado de rebanhos. Não sabemos de que porte, que tamanho, nós não sabemos, não temos essas informações, mas o fato é que Abel tirou da sua produção o melhor que ele tinha. Isso está aqui, destacado na Escritura. E apresentou também sua oferta ao Senhor. Deus aprova a oferta de Abel e não gosta, rejeita a oferta de Caim. E por isso Caim ficou muito irritado, ao ponto de Deus advertir Caim a respeito da sua ira e do seu comportamento moral e espiritual naquele momento. Mas isso não adiantou, porque um certo dia, tendo guardado aquilo no seu coração, Caim chama Abel para fazer alguma coisa no campo, irem até o campo, o que nos leva a crer que se afastaram da sua família, uma vez que eles ainda tinham uma vida em termos de desenvolvimento tecnológico, uma vida incipiente, vão até o campo, ou seja, se afastam da proximidade da sua família e ali discutem. A Bíblia também não diz o que aconteceu assim de forma tão clara, tão objetiva, mas ele se ira de tal modo que mata o seu irmão. No capítulo 2 e no capítulo 3 nós vimos várias primeiras coisas, e aqui nós também temos o primeiro assassinato descrito, com a primeira morte de um ser humano descrito, morte física, e também o primeiro fratricídio, que é quando um irmão mata o outro. Então, só numa morte, Caim estreou 3 coisas muito ruins na nossa raça humana. Aí Deus pergunta a Caim, cadê Abel? E a resposta de Caim, peculiarmente, foi muito sonsa, muito debochada. Está me perguntando por quê? Eu tenho que tomar conta dele? Que negócio é esse? E o Senhor foi direto ao ponto e falou com ele, olha, o sangue do teu irmão está clamando desde a terra, que é diferente do sangue que o próprio Deus tinha derramado no capítulo anterior para cobrir a nudez do homem quando ele peca. Ali um sangue foi derramado, não era de um ser humano, mas era de um ser vivo, ente vivo da criação, que tinha derramado o seu sangue, tinha tido o seu sangue derramado pelo próprio Deus, numa espécie de sacrifício prefigurado de Cristo, a fim de que o homem tivesse a sua nudez ocasionada pelo pecado coberta diante do próprio Deus.
E ali o sangue, é claro, né, gente, que o sangue não falava. Isso é uma metáfora para dizer que alguma coisa aconteceu, eu sei o que você fez, e isso está chegando mal aqui na minha presença. Depois disso, como castigo, Caim foi amaldiçoado, e isso se torna algo comum. Adão e Eva são amaldiçoados pelos seus pecados, a serpente é amaldiçoada pelo que fez, e agora Caim é amaldiçoado também pelo seu pecado, e nós vemos que agora se coloca como uma praxe da parte de Deus, que por causa do pecado siga-se uma maldição. E isso vai se tornar comum na Escritura e no próprio plano da redenção do Senhor. Na história da redenção, o pecado gera maldição, que só pode ser revertido pela ação do próprio Deus. Então, depois dessa maldição, Caim começa a perambular pela terra, tanto é verdade que ele vai morar depois, tem um versículo 16, diz que ele foi habitar na terra de Nod, que quer dizer a terra de quem vagueia. É certo que Nod não seja o nome de uma cidade, mas sim o nome de algum lugar ermo, que quer dizer lugar em que se vagueia, se perambula, se anda sem destino certo. E ele torna-se então alguém dessa natureza. Seu tataraneto, porque aqui vai falando alguns nomes, seu tataraneto chamou-se Lameque, um homem violento, um assassino, pior do que o seu tataravô, que matou o seu irmão, e não temos notícia de mais ninguém que ele tenha matado, mas não se arrependeu. Homem violento, primeiro assassino, quanto mais, assassino gratuito, pisou no meu pé, vou te matar. Casa-se com 2 mulheres, e naquele tempo, por pura graça, eu vou falar um pouquinho melhor disso, alguns artesãos surgem confeccionando tendas, alguns musicistas surgem, e alguns ferreiros surgem também, fazendo ferramentas básicas e até armas. Até que ao final daquele momento, Adão e Eva tiveram mais um filho, chamado Sete, que ficou no lugar de Abel. Sete aqui não é o numeral 7, não, tá? Tem algumas palavras na Bíblia que, em português, podem nos remeter a uma falsa interpretação. Sete aqui quer dizer outra coisa, é como a cidade de Ai. Ai, né? Josué foi derrotado lá, por isso tem esse nome. Não, tá? Não tem nada a ver, é o nome da cidade, que em português, casualmente, nos remete a uma outra coisa, mas não tem nada a ver. Então Sete vem, fica no lugar de Abel, e naqueles dias, curiosamente, no meio dessa desgraceira toda que eu estou falando para vocês, curiosamente, de alguma forma, as pessoas começaram a orar e a prestar cultos a Deus. Que é o finalzinho do capítulo 4. Depois que Adão e Eva pecaram, toda a raça se torna, portanto, proscrita da presença de Deus, tudo só fez piorar. E até hoje só faz piorar. Quando a gente acha que a humanidade chegou no fundo do poço, a gente descobre que o poço é mais fundo do que aquilo. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus vai falar sobre uma divisão que surge aqui, porque ele diz assim, lá em Lucas 12:53, quando pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, e por aí adiante, fazendo uma referência clara a Miqueias, capítulo 7, versículo 6, onde nós lemos, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa, e essas advertências já estavam sendo cumpridas previamente, de modo prefigurado no fratricídio de Caim em relação a Abel. E a violência, quanto mais que assola a nossa raça, já estava sendo prefigurada num sujeito chamado Lameque. Isso tudo estava acontecendo ali no capítulo 4. E esse é o tom do capítulo 4 de Gênesis. É por aí que nós vamos andar nesta noite, com a graça de Deus. Porque se no capítulo 3 nós tivemos uma amostra dos resultados do pecado sobre o indivíduo, foi o que aconteceu, nós vimos ali o que aconteceu com Adão, com Eva. Agora nós temos no capítulo 4 os resultados do pecado sobre toda uma sociedade. Do indivíduo, isso se propaga, se derrama sobre a sociedade inteira.
homens que se levantam deliberadamente contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a bondade de Deus, querendo fazer o que parece melhor ao próprio homem e não o que Deus determina como sendo bom e justo. Gente que acha a graça da violência, gente que acha bacana o mal que se causa gratuitamente a outras pessoas. É muito engraçado tudo isso. E para todos eles resta, assim como sobre Caim, resta sobre todas essas pessoas também a maldição de Deus. E é bom sabermos que, mesmo em meio a tanta miséria espiritual, Deus sempre haverá de manter os seus remanescentes, que é o lampejo de esperança que nós ganhamos nos versículos 25 e 26 desse capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 3 nos mostrou o começo do ser humano em sua trajetória na terra, agora afastado de Deus, tendo as dificuldades e as vicissitudes se levantando contra ele, lutando contra si mesmo, contra a sua própria natureza, que queria o Éden. Aqui tá bom, não, você vai lá para fora, ainda vou botar um querubim aqui para não deixar você voltar. Sendo expulsos da presença de Deus, agora o homem lutava contra a carne, contra si mesmo, contra o pecado, contra o mundo, contra as suas próprias vontades e desejos. E agora no capítulo 4, nós temos o começo da sociedade humana sendo mostrada na Escritura, seus desafios, sua hostilidade orquestrada contra o bem, o isolamento e a perseguição às pessoas de bem, que desde que nós entendemos a formação das sociedades mais primitivas, das quais nós temos notícia, sempre pessoas do bem foram perseguidas nas sociedades humanas. Há momentos de relativa calmaria, seguidos sempre de momentos de intensa perseguição e acossamento às pessoas de bem na sociedade. Não estou falando apenas de pessoas cristãs na sociedade, estou falando de pessoas de bem, gente de boa índole, que não quer ser corrompido, não quer corromper, não quer matar, não quer fazer maldade, sempre vai ser perseguido numa sociedade tornada maldita pelo próprio Deus. Mas Gênesis 3,15 precisava ser cumprido. E aqui nos versículos 25 e 26, nós vemos o lampejo da graça de Deus no início do cumprimento daquilo que seria necessário para sustentar toda uma trajetória, até que aquele prometido em Gênesis 3,15 viesse a esta terra. Bom, os primeiros 16 versículos tratam do avanço do pecado. Começa com Adão e Eva se relacionando, tendo um filho, Caim. Seu nome quer dizer adquirir, obter, possuir. E seu nome pode ser uma espécie de profecia daquilo que ele fez. Ele queria ter as coisas, possuir, tomar para si. Suas inclinações carnais tinham a ver com seu próprio nome. E esse trecho de Caim e Abel pode ser considerada uma narrativa que nós podemos conhecer, que demonstra claramente o resultado das tendências que nós temos no nosso coração e que são herdadas do pecado que nós lemos lá e estudamos nos dois capítulos anteriores, o capítulo 2 e o capítulo 3. Que por causa dos atos desenfreados, eivados de pecado, vão sempre querer afastar naturalmente o ser humano da santidade de Deus. Caim surge nesse cenário aqui na narrativa, e os seus descendentes vão ser os queneus, um povo que vai aparecer depois em vários lugares da Escritura. Eles são particularmente os artífices de coisas metalúrgicas, de objetos metalúrgicos, que naquele tempo, e são descendentes de Tubal-Caim, como nós vimos aqui, naquele tempo era uma artesania muito requerida, porque pouca gente sabia trabalhar com metalurgia naquele tempo. E talvez por essa habilidade eles apareçam até em alguns momentos sendo protegidos por Israel. O sogro de Moisés era um queneu. E nós temos outros personagens na Bíblia que eram descendentes diretos de Caim. Até nesse ponto nós vemos que Deus tem misericórdia. Que Deus poderia ter simplesmente bloqueado
as gerações posteriores de Caim. Agora, parece claro que a história da rejeição da oferta de Caim tem a intenção de nos mostrar que Deus só aceita um sacrifício que chega diante dele, de quem faz esse sacrifício com mãos limpas e com coração puro. O Salmo nos fala disso. Não adianta, a coisa mais parecida que nós temos nos dias de hoje é o gasofilácio e alguém depositando sua oferta. Não adianta a pessoa chegar com uma soma vultosa, depositar ali, se o seu coração, suas mãos estiverem maculadas pelo pecado e pela maldade. Eu já falei isso aqui antes. A igreja, instituição, vai pegar aquela soma vultosa e vai fazer alguma coisa. Vai botar tijolo em cima de tijolo, vai pintar a parede, vai botar ar-condicionado, vai fazer alguma coisa. Mas na relação daquele ofertante com Deus, nada de bom aconteceu. Porque quando Deus vê aquilo que nós fazemos, e que todos nós olhamos com os nossos olhos naturais, Deus, na verdade, está olhando para além daquilo que a pessoa fez. E o olhar de Deus não para nos atos temporais da pessoa, mas vai até o coração de quem fez aquilo. Eu quero dizer para vocês, é que foi o caráter pecaminoso e maligno de Caim que fez com que sua oferta não fosse aceita. Mas, pastor, é porque não era um animal, porque não tinha sangue. Ora, se fosse isso, depois, lá em Levítico, não tinha um monte de sacrifício de cereais e de vegetais também, sendo ordenados por Deus. Não é porque não era animal. É porque ele tinha um coração empedernido, endurecido e afastado de Deus. Não adianta querermos nos aproximar de Deus sem antes resolvermos as pendências do nosso coração pecaminoso. Sem antes querermos limpar de fato as nossas mãos sujas de pecado. Sem visitarmos com contrição verdadeira os pecados que nos vêm à mente. É isso que nós acabamos de fazer aqui na contrição. Não adianta, porque aquilo por Deus não vai ser aceito. Humanamente falando, podemos até reconhecer e honrar aquela pessoa, porque aquilo que nós vemos é apenas o que está naturalmente diante de nós. Deus, no entanto, perscruta o coração e vai no mais profundo da alma humana e vê o que está residindo ali para ver se ele vai aceitar ou não. E foi por isso que Caim não teve a sua oferta aceita. Porque o seu coração era um coração cheio de inveja, cheio de ódio, cheio de maldade, cheio de senso assassino no seu coração. Ora, ele pode ter trazido a metade de tudo que ele conseguiu colher. Não tem nenhum valor, assim como o contrário é verdade. A moedinha da mulher pobre, enquanto Jesus estava falando que ela colocou lá no gasofilácio, foi dignificada pela fala do próprio Senhor Jesus. Ela deu tudo o que tinha, enquanto os outros deram do que lhes sobrava. Não é o valor, não é o gesto, não é o ato, é o coração. Ora, ninguém sabia como era o coração de Caim, nem Adão e nem Eva, muito menos Abel. Se Abel soubesse, esse sujeito vai me matar lá quando a gente for para o campo, ele não teria ido com ele. Mas Deus já conhecia. A tal ponto que quando ambos levaram as suas ofertas, Deus não botou o olho no animal ou no vegetal. Deus colocou o olho nos dois corações. E se agradou de um coração e não se agradou de outro coração. O coração é quem valida a oferta apresentada a Deus. Amém? Até aqui tá bom? Posso prosseguir? Antes que Caim matasse Abel, ele foi confrontado por Deus. Foi antes de matar. Deus chama Caim e tem uma conversa com ele. E naquele momento, o que foi colocado diante de Caim foi o que é certo e o que é errado fazer. Vocês lembram do que eu expliquei domingo passado? Qual era a resultante de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal daquela árvore? Vocês lembram? Não é ter olhos mágicos, né? Não é depois de comer aquilo ter uma varinha mágica. Agora eu sei, plim, né?
virei Harry Potter. Não. Comer do fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, era entrar por um caminho em que a decisão ética e moral passaria a estar sobre o homem, sob a responsabilidade humana. Foi isso que Deus fez. Teus pais não comeram? Agora você tem responsabilidade, Caim. Você vai ter que responder. Se você vai escolher entre o certo e o errado. O que o homem faz? Escolhe o errado. E não é o que a nossa raça faz até hoje? Você podendo escolher entre o certo e o errado, você vai escolher o quê? O errado. E todos nós vamos fazer isso, a menos que sejamos refreados pelo poder do Senhor. Porque a nossa natureza é uma natureza que quer o que é errado, quer o que é antipatia por Deus, quer a inimizade com Deus. Essa é a nossa natureza até hoje. E não fosse o Senhor, é assim que nós seríamos o tempo todo. Não seríamos refreados. Qual é a fala do Senhor? O pecado está aí. O pecado está à tua espera. Está aí a porta. É necessário que você o domine. Faça o certo. Eu me lembro que quando eu preguei uma série de sermões sobre Esther, que deu origem ao livro, eu me lembro que eu enfatizei num dos sermões, agora não lembro qual é, que não é suficiente fazermos o que é certo. Nós temos que fazer sempre o que é certo e temos que fazer o certo do jeito certo. E só conseguiremos fazer isso com a ajuda de Deus. A tal ponto o pecado ruge, está à porta, que usando esse verbo rugir, Pedro nos diz lá em 1 Pedro 5,8, nos lembrando aquele episódio da serpente, só mudando de bicho agora. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A explicação para aquilo que Caim fez está na própria definição de quem ele era, do seu ser, da sua formação ontológica. Não estava nas circunstâncias. Não é porque ele era agricultor que ele fez o que ele fez. Não é porque ele era filho de Adão que ele fez o que ele fez. Não é porque ele era irmão de Abel que ele fez o que fez. Ele fez o que fez pelo seu próprio ser maculado pelo pecado. E por isso ele não foi aceito diante de Deus. Lá em 1 João 3, de 10 a 12, nós lemos assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Olha, começamos a classificar Caim. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Opa! Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, Pedro está dizendo, eu não inventei isso não. É a mensagem que a gente ouve desde o princípio. É esta, 2 pontos. Que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Pedro faz uma pergunta retórica e logo em seguida ele responde a sua própria pergunta. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Agora, quando a gente lê Gênesis 4 de novo, a gente sabe que lá no finalzinho da Bíblia tem uma resposta. As obras de Caim eram más. Ele era filho das trevas, ele pertencia ao maligno, ele era de uma raça que não tinha qualquer relação com Deus e com sua santidade. Por isso ele se levantou e matou os frutos da justiça que estavam residindo sobre o outro, que era Abel, que tinha uma relação direta com Deus. Tanto é que o seu sacrifício foi aceito. Eu falei Pedro, não falei? Então, era João, tá, gente? Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha só o que João fala. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Eu sugiro que você pare de me odiar. Na linguagem de João, isso coloca cristãos que se aborrecem. Olha só que coisa estranha. Isso coloca cristãos que se aborrecem, cristãos que se odeiam, cristãos que se perturbam, com ou sem razão. Ele não está falando de você ter motivos. Isso não entrou na história aqui. Com ou sem motivo, com ou sem razão, no mesmo lugar de um assassino.
Eu conheço um caso, Roberta também, não vou citar os nomes, você vai morrer de curiosidade. 2 casais muito amigos, de meia idade. Um casal fez alguma coisa, o outro casal ficou chateado. E esse casal reconheceu o que tinha feito, foi lá pedir perdão e pediu algumas vezes. Esse casal disse: nunca vamos perdoar vocês. Esse casal, um de cada vez, pegaram enfermidades sérias e morreram. Esse casal, até hoje, parece não demonstrar qualquer tipo de arrependimento. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Assassino. Assassino, na Bíblia, não é apenas aquele que vai lá e mata, mas é aquele que odeia o seu irmão. Mateus 5, 21 e 22, vejam só o que diz o Senhor Jesus falando aqui. Vocês ouviram que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo... Eita, agora o negócio pegou mal aqui, olha só. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A coisa é séria, meus irmãos. Vocês acham que andar com Deus é brincadeira? Por isso que eu falei, eu sugiro que vocês parem de me odiar. E o fim de Caim é muito triste. Porque diz aqui que ele se retirou da presença do Senhor, se retirou da presença do Senhor. E habitou na terra de Nod, que quer dizer errante. Eu falei isso para vocês antes. E assim também são todos aqueles que se mantêm na impiedade, em pecado contra Deus, que são retirados da presença de Deus, que são errantes neste mundo caído. Quando vamos do versículo 17 até o 24, nós vemos que, novamente, tiveram filhos. Agora Caim teve filho. O primeiro deles se chamou Enoque, que não é aquele Enoque do capítulo 5, é um outro Enoque. Caim estava longe de Deus, ele já tinha se afastado da presença de Deus, ele vivia como errante, teve filho dessa forma, nessa natureza, fora de Deus, e a sua descendência não foi diferente. Sua descendência foi de gente afastada de Deus. Tudo apontando para um distanciamento cada vez mais intenso de Deus. Deus não estava nos planos de Caim, não estava nos negócios de Caim. Não estava nos planos e nem nos negócios dos descendentes de Caim. Simples. Eu estou longe de Deus, eu vou viver a minha vida por minha conta. Todos centrados em si mesmos, e ali nós vemos a descrição da primeira cidade. Até aqui ninguém tinha cidade, pelo menos não sabemos da Escritura, nenhuma cidade é construída. E provavelmente o termo cidade aqui era apenas uma pequena fortificação. Não era uma cidade como nós sabemos que houve depois, século 11, 15 a.C. Nós já sabemos de cidades bem estabelecidas e bem guarnecidas. Mas aqui ainda não, provavelmente era apenas um resguardo contra animais ou contra um ataque fortuito qualquer. Mas temos a descrição aqui da primeira cidade que recebe o nome do seu primeiro filho. Ele tem o seu primeiro filho, Enoque, e a primeira cidade ganha o nome de Enoque. E aqui nós vemos também o início em que o homem prefere honrar a si mesmo que a Deus. Eu tive um filho, o nome da cidade é o nome do meu filho. Nunca mais vão se esquecer disso. Aí você tem um filho, você compra aí não sei quantos 1000 hectares, vou fazer uma cidade. O nome do seu filho é João. Aí como é que você vai botar o nome da cidade? Aquela área toda? João. Nome da cidade que eu construí para o meu filho. Eu construí. Eu tive um filho. Eu sou Caim, eu estou longe de Deus, eu estou errante, eu estou na terra de Nod, mas olha como eu sou bom, eu tenho até uma cidade, vou botar o nome dela, do meu filho, Enoque. Deus já saiu completamente dessa história. Deus estava fora dos planos humanos. Enquanto na aliança com Deus, os
Os primeiros frutos e os primeiros animais eram oferecidos a Deus, como Abel fez, mesmo instintivamente, porque não havia ainda um rito estabelecido para o culto a Deus. Caim continuava com a sua prática não pactual, e o melhor e o primeiro de tudo que ele conseguia era para ele, para a honra dele próprio, não tinha nada a ver com Deus. E foi assim com seus descendentes. Um deles, o seu tataraneto, chamava-se Lameque, um homem violento, um homem impertinente, assassino como seu tataravô. E também aqui, pela primeira vez, nós temos o relato da poligamia. Foi o primeiro relato nas Escrituras de alguém que se casou com mais de uma mulher, Lameque. Algo que se torna depois comum nas sociedades, principalmente orientais, mas que até hoje se pratica em muitos lugares do mundo, legalmente falando, fora aquilo que se faz por baixo dos panos. Mesmo assim, por pura graça, Deus despertou alguns desses descendentes e deu a eles alguns dons especiais, como depois nós passamos a conhecer como a graça comum. Porque desses seus filhos nós sabemos que houve atividade pastoril, atividade musical, atividade metalúrgica, como eu já falei antes para vocês. Agora, o progresso do pecado na sociedade humana estava cada vez mais visível. Querem ver isso? A prova disso nesse mesmo capítulo? Porque antes, quando Caim disse que não suportaria o castigo por causa do pecado, está lá no versículo 13, agora Lameque faz uma poesia para o seu pecado. Caim disse, eu não vou aguentar, o Senhor está me botando para fora da minha terra, eu vou virar um homem errante, eu vou ser morto por quem me encontrar, eu não suporto o castigo do meu pecado. Lameque diz, olha que pecado bacana que eu fiz, o cara me olhou, eu matei, o outro me pisou, eu matei também, olha como é que eu sou bom, mato todo mundo, tenho 2 mulheres, ninguém tinha estreado isso, eu estreiei, olha como é que eu sou bom. Como eu sou amante dos meus pecados, o pecado na sociedade começa a evoluir, e ele não apenas se torna mais intenso, como vai ganhando áreas de naturalidade. O pecado é natural. E o ser humano anseia pelo pecado, porque o pecado lhe dá prazer naquele momento. Ah, que legal. Eu vi o cara estribuchando, taquei uma marreta na cabeça dele. Quem é? Aquele rapaz, né? Me esbarrou em mim, eu matei ele. O que acontece a partir de Lameque é a ridicularização do que é santo diante daquilo que é pecaminoso. Isso se entranha na natureza das sociedades humanas, com menosprezo de tudo aquilo que é bom, que é correto, o menosprezo pelo que é santo. O total afastamento de Deus gera cada vez mais um recrudescimento da natureza humana, que vai se acostumando e vai gostando cada vez mais daquilo. E assim o pecado ganhava cada vez mais espaço. Se tornava algo institucionalizado na sociedade humana. Agora, meus irmãos, por pura miséria, nós não somos diferentes disso hoje. Pelo contrário, pioramos. Nossas sociedades, até aquelas que já tiveram uma história, um período da história como sociedades cristianizadas, hoje são sociedades que ridicularizam a justiça, que menosprezam o ser humano, sociedades que roubam, que distorcem o direito, que exaltam os vícios sociais e individuais, sociedades que promovem comportamentos lascivos, de modo que eu e você não sabemos nem uma gota do que se faz de coisa hedionda nesse mundo. Toda semana, se você ficar atento, você descobre coisas piores do que você já sabia que acontecia. As nossas sociedades matam e fazem morrer. As nossas sociedades assassinam crianças, recém-formadas ou em formação. Assassinam crianças ainda pequenas para vender os seus órgãos. Quando a gente fala de criança em formação, a gente só pensa no aborto.
Há uma rede de tráfico de órgãos de crianças que são assassinadas para subtrair seus órgãos. Como é que Deus enxerga isso do seu trono de santidade? Pessoas dessa natureza, pessoas desse naipe, são homenageados todas as semanas nas câmaras dos vereadores e dos deputados, no Brasil e fora do Brasil. Essa semana estava em debate aqui no Rio de Janeiro se uma determinada pessoa do meio artístico ia mesmo receber toda aquela exaltação oficial pela Câmara dos Vereadores. Porque na sua composição artística, as letras exaltam a proliferação abundante das drogas e a permissividade de ordem sexual. Alguns vereadores se levantaram, não é possível. Aqueles que pagam os seus impostos, que vêm parar no nosso salário, estão lá nas suas casas, eles não vão concordar com isso. Foi por aí o discurso de um dos vereadores. Pessoas assim ganham privilégios acima da lei e da ordem. Enquanto pessoas, mesmo que não sejam cristãs, pessoas de boa índole e bom caráter, são massacrados na sociedade contemporânea. Juízes iníquos, políticos corruptos, políticos corruptores, traficantes, assassinos, matadores de aluguel, escravizadores, grandes traficantes de toda sorte de coisas, traficantes de influência, traficantes de drogas, traficantes de armas, traficantes de pessoas, traficantes de órgãos humanos. O que iguala todas essas pessoas entre si é que todas elas carregam o espírito de Lameque sobre elas. E meus irmãos, não nos enganemos, porque essas coisas não estão apenas do lado de fora das igrejas. O Senhor nos advertiu, vai ter joio e vai ter trigo. Tudo isso que eu falei acontece dentro das igrejas locais. Na igreja una, apostólica, invisível do Senhor, isso não acontece. Mas na igreja que nós vemos, isso acontece. E aí nós chegamos, para a alegria e deleite do nosso coração, nós chegamos aos 2 últimos versículos, quase no final daquela narrativa. Adão e Eva têm mais um relacionamento e mais um filho nasce, 7. Seu nome quer dizer pôr, colocar. Ele foi posto, ele foi colocado no lugar de um filho que lhes foi subtraído. 7 entrou no lugar de Abel. E esse filho expressa a fé de Eva, de que Deus continuaria a profusão de uma família pactual, a despeito do seu próprio pecado e a despeito do pecado e a despeito da morte de Abel, que era aquele de quem se esperava que isso viesse. Esse trecho, finalzinho, versículo 25 e 26, muito provavelmente ele está fora de cronologia. A cronologia dele deve ser imediatamente após a morte e o banimento de Caim. Mas o autor sagrado é como se ele abrisse um parêntese e nos explicasse aqui a descrição do que aconteceu com Caim e a sua linhagem inteira. Para que agora nós tivéssemos o contraste. Vejam o que aconteceu com a linhagem de Caim. Mas espera aí, existe uma esperança, porque 7 está nascendo. Da mesma forma, nós temos um contraste. É curioso nós vermos algumas peculiaridades da Bíblia. Quando nós vemos a descendência de Adão através de Caim, o 7º sujeito é o Lameque, que andava para si mesmo, tinha sua justiça própria, matava quem queria, tinha mais de uma mulher e construía todas as coisas para a sua própria glória. Quando nós vamos para a descendência de Adão, capítulo 5, depois você lê com calma em casa, através de 7, que está nascendo aqui no versículo 25, nós vamos chegar em Enoque. Não Enoque, filho de Caim, descendente de Caim, mas outro Enoque, que não quis andar para si mesmo, não quis glória para si mesmo, pelo contrário, andou com Deus e não experimentou a morte, porque Deus o tomou para si mesmo. Aqui o autor sagrado já coloca um abismo entre as duas famílias, que passam a ser as únicas 2 famílias desse mundo. Nós não temos por que nos dividirmos em raças, em estrutura social, em etnia, em origem nacional, regional, não temos por que nos dividir em nada disso.
Mas a Escritura nos divide entre salvos e não salvos, santos e impenitentes. Há apenas duas famílias neste mundo: ou é santo ou é impenitente, ou faz parte da aliança ou não faz parte da aliança, ou está pactuado com Deus ou está longe do pacto com Deus. Não há outra. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Quando Enos nasceu, foi filho de Sete, ele se chamava Enos, e isso quer dizer fraqueza. Vocês sabem que os nomes do Antigo Testamento são muito simbólicos para a narrativa. E foi exatamente na sua fraqueza que ele se volta para o Senhor e começa a louvar a Deus, começa a cultuar a Deus. E foi isso exatamente que o texto nos diz. E a partir daí começa no mundo a descendência daqueles que cultuam, que invocam a Deus. Algo que tinha sido interrompido pela morte de Abel é retomado com o nascimento de Sete e de Enos, porque ali começa a se adorar a Deus. Ainda não havia ritos, não havia leis cerimoniais, mas havia um Deus gracioso e um povo remanescente em meio ao caos e ao pecado que reinava. E é exatamente quando nós sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas, como Enos sabia, até por causa do seu nome, que a nossa consciência em Cristo pode ser despertada pela ação do Espírito Santo. E aí sim nós vamos entender que por sermos fracos é que nós somos fortes, porque é do meio da nossa fraqueza que o Senhor faz com que a sua força haja na nossa vida. É isso que quer dizer invocar o nome do Senhor. É reconhecer a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, ao mesmo tempo que reconhecemos a grandeza e a santidade do Senhor. E aqui o remanescente se distancia cada vez mais daquela outra família. E esse caminho vai se distanciando. Os santos vão se distanciando cada vez mais dos carnais. Sete se distancia cada vez mais de Caim. E nunca mais vão se juntar. Amém? Vamos para algumas conclusões aqui. A Escritura nos fala que há o primeiro e há o segundo Adão. O capítulo 4 de Gênesis nos mostra na prática as consequências do pecado original, agora se derramando sobre as sociedades humanas. Mas o capítulo 4 também nos aponta a graça de um Deus que é totalmente misericordioso. Pelo que Adão e Eva fizeram, houve a transferência da culpa e da mancha do pecado a todos os seus descendentes, e aqui estamos nós. O pecado contaminou Caim e seus descendentes, originando sociedades deformadas, e estão aí até hoje, deformadas moral e espiritualmente, de forma irreconciliável com Deus. Mas o pecado também contaminou os descendentes de Abel e de Sete. De Abel foi interrompido, mas os descendentes de Sete também foram contaminados pelo pecado. A tal ponto que mesmo depois do dilúvio, o que nós vemos é que é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Está lá no capítulo 8, versículo 21. Muito tempo depois, São Paulo vai nos dizer que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 10 a 12. E assim como nós herdamos o pecado do primeiro Adão, Jesus Cristo é o cabeça, representativo de todo aquele que crê nele, crê na sua ressurreição, crê na sua glorificação, crê que ele não apenas morreu, como ressuscitou dentre os mortos. E nós recebemos de Jesus Cristo a salvação e o perdão que nos tira do estado de afastamento absoluto. Nós saímos da terra de Nod e voltamos para a terra do pacto de Deus. É o único jeito de mudar de terra. É através de Jesus Cristo.
ele passa a nos representar diretamente diante de Deus, o Pai. E é interessante que o mesmo Deus que nos afastou dele por causa de Adão, o primeiro Adão, por causa do segundo Adão, que é Jesus Cristo, nos chamou para perto dele. E por causa desse segundo Adão. Por causa do primeiro Adão, nossa raça foi expulsa. Por causa do segundo Adão, nossa raça foi chamada de volta. Nós temos outra coisa levantada aqui nesse texto, que é a tentação. A tentação pode cegar os olhos para o que realmente importa e degenerar absolutamente a percepção de qualquer pessoa. Adão e Eva estavam cercados por árvores maravilhosas, tudo colorido, tudo bonito, tudo viçoso, tudo novo, tudo para eles. A única coisa que Eva cravou os olhos foi na árvore que não podia comer. Não é curioso isso? Quando Satanás consegue, prestem atenção nisso, quando Satanás consegue que os olhos de um filho de Deus estejam voltados para o que ele não pode fazer, tenha certeza que ele vai fazer o que não pode fazer. Deu para entender o que eu falei? O foco do cristão deve ser todo o bem que Deus nos oferece, e não nas poucas restrições que Deus, por pura graça, nos impõe. Amém? Há dois povos, porque a partir desse ponto da Escritura, nós somos informados que não apenas estamos divididos como pessoas, mas também estamos divididos como povos. Dois povos e duas nações, duas espécies, duas categorias, filhos e bastardos, amados e não amados, salvos e não salvos. A Bíblia inteira vai falar disso. Um povo é o povo de Lameque e seus contemporâneos que vão se afastando cada vez mais de Deus, honrando a si mesmos e louvando seus feitos maus. Ou vocês acham que aqueles que se aproveitam do poder e da estatura financeira não se orgulham dos seus feitos danosos? Se orgulham. Olha como eu sou esperto. Olha como eu dou a volta em todo mundo. Mas há também o outro povo, que é semelhante aos descendentes de Sete, que tem prazer em louvar e bendizer ao Senhor, mesmo sendo fracos e incapazes por si mesmos, de fazerem alguma coisa boa para Deus com suas próprias forças. Esse é o povo que entra numa aliança, entende a aliança do Senhor, e o povo da aliança é um povo que não se sente mais pertencente a este mundo. Se você se sente pertencente a este mundo, vou lhe dar uma notícia boa e uma ruim. A boa é que você precisa se converter. E a ruim é que se você não converter-se, está lascado. Mas a boa é que ainda dá tempo. A ruim é que o tempo vai acabar. Um dia, esse povo que se parece com Sete, que anda com Deus, vai ser levado por Deus. Parecido com a história. Está todo mundo ali, os descendentes de Caim, de Lameque, fazendo tudo que não presta. E se tem, para quem vai assistir isso em outro momento, estamos no meio do Carnaval do Rio de Janeiro. Se tem um tempo bom para você ver toda a permissividade que acontece, é esse momento que nós vivemos agora, esses dias. Mas enquanto isso, um outro povo está andando com Deus. Esse povo que anda com Deus vai ser levado por Deus. Outro povo vai continuar perambulando por uma terra chamada Nod, até chegar num lugar chamado inferno. Isso não alegra o nosso coração. Isso nos entristece. Mas esse é o ponto da justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Posso aplicar? Tenho 5 aplicações breves. Cada uma é de uma linha. Então prestem atenção. Eu vou ler as aplicações. Na hora de ofertar algo a Deus, faça como Abel. Mesmo que você depois morra por causa disso. Deu para entender? Na hora de levar algo a Deus, leve. O que de melhor você puder levar.
com o coração mais contrito que você puder apresentar a Deus, mesmo que você seja ceifado deste mundo por causa da sua fidelidade. É melhor entrar na eternidade ao lado do Senhor, por ter sido fiel a Ele diante da possibilidade até da morte, do que permanecer aqui vivo e depois ser privado da glória eterna do Senhor. Essa foi a primeira aplicação. Se eu perguntar amanhã no grupo da igreja, eu quero ver quem é que vai lembrar delas. Segunda, agora está todo mundo prestando atenção, né? Segunda, entre a descendência de Caim e a descendência de Sete, escolha logo a descendência de Sete. Ah, mas eu posso escolher? Pode, desde que o Senhor chame você eficazmente. Mas isso é uma outra história, para um outro sermão. O que eu digo hoje é, se você estiver ali perdido, ali no meio da Mesopotâmia, ali perto do rio Tigre, do Eufrates, do lado de fora do jardim, perambulando, sem saber o que fazer. Aí você vê Lameque indo para lá, e você vê Enos vindo para cá, vá atrás de Enos, não vá atrás de Lameque. Deu para entender? Terceiro, se há apenas dois povos, como eu falei para vocês aqui a exaustão, esteja concretamente no povo da aliança. Porque somente o povo da aliança tem um futuro certo com Deus. O povo fora da aliança vai perambular pela terra de Nod. O povo descendente de Sete vai penar, até escravo vai ser, mas um dia vai entrar em Canaã. Amém? Foi terceiro, só faltam duas agora. Essa aqui é uma advertência. Tenha muito cuidado. Presta atenção no que eu vou falar agora, porque isso é esquisito. Se tivesse um baterista aqui, eu ia dizer, rufem os tambores. Tenha muito cuidado, porque cada um tem um Caim habitando o seu coração. Cada ser humano, inclusive os crentes, inclusive os salvos, enquanto não forem glorificados e enquanto não entrarem na presença santa e eterna de Deus, eles têm que ter um cuidado especial, porque tem um Caim morando lá dentro do seu coração. Cuidado. Um outro pensador, nosso patrono doutrinário, Calvino, disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ele não está falando do coração humano lá do mundo, não. Ele está falando do coração humano, toda a raça humana. A gente faz ídolo até do que é bom. Tem gente que transforma a igreja em ídolo. Está errado, é pecado. Tem gente que transforma a mulher no seu ídolo. Eu acho que até a mulher gosta, mas está errado. Tem mulher que faz do seu marido o seu ídolo, está errado. A coisa mais comum que a gente vê nas famílias, cuidado, vocês que têm filhos pequenos e vão tê-los em breve. Cuidado, que a coisa mais comum e pecaminosa que nós vemos no meio cristão é gente transformando seus filhos em ídolos. Cuidado. Não faça da bênção do Senhor a maldição da sua vida. Cuidado com Caim no seu coração. Mas, última aplicação. Em meio a tudo isso, lembre-se de que Deus tem um remanescente que fará toda a diferença neste mundo. Queira estar nesse remanescente e seja feliz com o Senhor. Não pelo que você vai fazer ou ver, mas pelo que Deus vai fazer em você, se você estiver sob a guarda, sob o cuidado, sob o pacto, sob a aliança do Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu deixei a boa notícia para o final, para você ficar feliz comigo. Mas não se esqueça das advertências. Elas nos ajudam a andar direito na presença do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor.